Este é o Transition Protocol. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto. Muita coisa está acontecendo no mundo e quem vai trazer tudo isso para vocês, com a perspectiva única dela, é a Sabrina. Se você gosta do que fazemos, por favor, clique no botão de se inscrever e no botão de curtir. Os algoritmos estão procurando por isso. E se puder apoiar o nosso trabalho com uma quantia bem pequena, $5 por mês, acesse nosso canal no Substack, com o mesmo nome, Sabrina Transition Protocol. Lá vamos entregar a vocês nossos boletins de segurança 2 vezes por semana. Eles são muito úteis para entender o que o mundo está prestes a fazer hoje, amanhã e na semana seguinte. Então aqui está a Sabrina. Por favor, pode começar. Então a grande conversa em Washington agora é que, claro, Donald Trump está tendo alguns momentos de pânico. Houve rumores de que ele ficou bastante irritado com Pete Hegseth e outros generais porque eles estão deixando muito claro para ele que os Estados Unidos não têm aquele grande estoque de armas que tinham antes. Então tem havido alguma tensão em Washington, dentro da Casa Branca, e rumores de que Donald Trump pode abandonar a guerra com o Irã sem um acordo nuclear. É onde estamos agora. Mas também há novas especulações, anunciadas mais cedo nesta segunda-feira, de que a Casa Branca poderia estar buscando outro tipo de ação contra o Irã, utilizando algumas dessas outras forças na região, tentando fazer algum tipo de ataque relâmpago, por assim dizer, contra o Irã. Mas pelo que foi anunciado até agora, acho que eles já atingiram o ponto máximo disso e já estão preparados. E isso me leva ao que aconteceu recentemente, com a Arábia Saudita, a Turquia e, claro, o Paquistão juntos, assinando o que eu chamaria de um acordo da OTAN do Oriente Médio. Eles assinaram esse pacto de defesa, no qual basicamente vão proteger uns aos outros e imagino os interesses uns dos outros. A grande pergunta que eu acho que muita gente tem é: esse pacto de defesa é voltado contra Israel, para protegê-los de Israel caso Israel os ataque? Ou esse pacto de defesa é voltado contra o Irã, caso o Irã envie esses ataques de retaliação de volta contra a Arábia Saudita, ou contra a Turquia ou o Paquistão? Eu não acredito que o Paquistão ou a Turquia pensem que o Irã vai atacá-los. Mas parece que esse pacto de defesa que eles acabaram de assinar, aconteceu justamente no momento em que a Arábia Saudita, Irã, Hezbollah e Iêmen estão trocando ataques entre si. E o Iêmen bombardeou recentemente uma das refinarias de petróleo da Arábia Saudita. Então há muita turbulência e tensão por lá. E isso levanta a questão de um mundo multipolar. Será que a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão estão começando a buscar o que é melhor para os interesses de seus países? E será que precisam começar a olhar para outras alternativas? Porque os Estados Unidos talvez não consigam protegê-los, independentemente do que Donald Trump tenha prometido a eles? Esses ataques recentes às refinarias de petróleo da Arábia Saudita, os ataques retaliatórios do Irã e também, é claro, o Ansar Allah. Muita coisa está acontecendo agora no Oriente Médio. E pode ser que eles estejam começando a perceber que precisam estabelecer algo para se proteger, porque o governo dos Estados Unidos talvez não faça isso por eles. Bem, o fato de o governo dos Estados Unidos, nos combates mais recentes, ter decidido retirar armas daqueles países onde havia bases militares, supostamente para protegê-los, e levá-las para Israel, foi uma demonstração para todos, especialmente para os governantes daqueles países em particular, os reinos do Golfo, de que todas as promessas feitas pelos Estados Unidos durante anos e anos e anos, de que precisavam ter essa base aqui, de que precisavam que vocês mantivessem todas as nossas tropas aqui, blá blá blá, e de que vocês tinham que nos pagar para manter essas tropas aí, eram apenas um pretexto para os Estados Unidos projetarem o próprio poder. Mas quando chegou a hora decisiva, eles só estavam lá para proteger Israel. E é claro, vocês sabem, ninguém entende, pessoas como nós entendem muito bem, porque é assim.
Mas todos eles estão ali para proteger Israel, que está atacando todo mundo. É isso mesmo. E o acordo mais recente, pelo que soube através das minhas fontes, na verdade é para se protegerem, para proteger todos aqueles países que por si só são países bastante poderosos contra qualquer intenção de Israel de atacá-los. A razão de isso sequer ter surgido é que Israel, com esse governo de direita extraordinariamente corrupto, vem dando a entender que, para se expandir rumo ao grande Israel, precisa de terras da Turquia, de terras do Paquistão, de terras do Egito. Bom, tente conseguir terras do Paquistão, com seus mísseis nucleares capazes de atingir o coração de Israel em questão de segundos. Boa sorte com isso. Certo. E até agora eu não vi uma resposta de Donald Trump sobre esse pacto de defesa. Ele parece estar reagindo com frustração à guerra no Irã, porque obviamente não está conseguindo avançar muito por lá. Mas sobre isso, ele parece estar em silêncio. Basicamente, estamos vendo uma mudança acontecer aqui. Se voltarmos alguns anos, a Arábia Saudita foi convidada a entrar no BRICS. E acredito que isso ainda seja algo que eles estão considerando. Mas foram convidados a entrar no BRICS, então parece que anos atrás já estavam avaliando outras opções, vendo o que mais seria do interesse deles. E agora temos esse pacto de defesa. Então é interessante. Eu me pergunto, para onde isso vai a partir daqui? Porque, como sabemos, o Paquistão teve um papel importante, mais como mediador, naquele memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos. E foi com o Paquistão que pessoas como J.D. Vance e o restante do governo Trump estavam se comunicando, tentando conseguir com o Irã os termos que queriam. E agora, o Paquistão assinou esse pacto de defesa com a Arábia Saudita e a Turquia. Só posso imaginar que na Casa Branca isso gere ainda mais tensão para o governo Trump. Porque agora parece que, eu tenho que dizer isso, mas a realidade é que, quando os Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã, isso levou à situação em que estamos agora. Se isso não tivesse acontecido, talvez a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão não tivessem esse pacto de defesa agora, certo? Uma coisa que Larry Johnson mencionou no meu programa outro dia foi que o interessante nisso é que ele foi assinado em Meca. Então isso é um sinal de proteção aos países muçulmanos? Qual é o sinal aí? E eu, claro, tenho quase certeza de que Benjamin Netanyahu não está feliz com esse acordo que eles assinaram. Isso também me faz pensar se o Egito, ou talvez a Jordânia, também poderiam ser convencidos a aderir a algo assim. Não tenho muita certeza. A última coisa que ouvi da Jordânia foi que eles disseram que queriam os Estados Unidos fora da Jordânia por causa daqueles ataques. Bem, não só a Jordânia, mas todos os outros países do Golfo têm o mesmo sentimento, porque a principal razão para os Estados Unidos estarem lá era protegê-los. Lembrem-se, protegê-los. Garantir que eles não fossem atingidos. Garantir que mísseis não começassem a cair sobre eles. Mas quando chegou a hora decisiva e os mísseis começaram a cair sobre eles, os Estados Unidos não estavam nem perto desses países. Estavam tentando retirar o equipamento defensivo desses países e levá-lo para Israel, o que foi exatamente o que fizeram. Então seria preciso ser irremediavelmente estúpido para não perceber isso. E esses países não são estúpidos. Sim, isso foi uma estupidez da parte deles. Em primeiro lugar, confiar e acreditar nos Estados Unidos, achando que eles cuidariam deles. Não é assim que isso funciona. Os Estados Unidos sempre vão defender os interesses que, na visão deles, beneficiam o governo americano, beneficiam a classe corporativa e, claro, o complexo militar industrial. E isso não inclui, neste momento, países como a Jordânia e a Arábia Saudita. Eles estão realmente tentando garantir que sua grande base militar no Oriente Médio, que é Israel, porque é assim que eu considero Israel, continue sendo apenas uma base militar dos Estados Unidos.
Eles estão tentando garantir que isso seja protegido a todo custo. E o que vai ser interessante ver é que, neste momento, Benjamin Netanyahu já está dizendo que eles não precisam da aprovação dos Estados Unidos para atacar o Irã. Então, esperamos mais ataques de Israel contra o Irã, provavelmente em algum momento deste ano. E isso vai ser interessante porque eles precisam usar o espaço aéreo da Arábia Saudita para fazer isso, certo? Então, eu me pergunto, novamente. If Israel decides to strike Iran again. Tenho absoluta certeza, com base nas minhas informações internas, de fontes muito confiáveis, de que se Israel tentar fazer isso, Israel será atingido muito duramente. Muito, muito, muito duramente. Esses países são muito poderosos. O Paquistão tem uma das forças armadas mais fortes da região, se não do mundo. O Paquistão é uma potência nuclear. Os mísseis que o Paquistão tem são todos equipados com ogivas nucleares e podem chegar a Tel Aviv em questão de segundos, literalmente segundos. Então, se Israel tentar fazer isso, talvez eles nem estejam mais em Israel. Portanto, essa não é uma decisão que eles vão tomar levianamente. A Turquia também é membro da OTAN. A Turquia também tem uma das forças armadas mais fortes, tem o exército mais forte da OTAN, o mais forte fora dos Estados Unidos. E tem sua própria indústria de defesa. Criou os drones predadores mais poderosos do mundo. Está em processo de criar um caça militar de quinta geração. Então não é Gaza. Esses países não são Gaza. Agora, a Arábia Saudita obviamente não tem muita força militar, mas tem muito dinheiro. Então, o fato de isso ter sido assinado em Meca, como você corretamente apontou, Sabi, é uma parte muito significativa, porque eles poderiam ter assinado em Riad, facilmente ter assinado em Riad, poderiam ter assinado em Jeddah, mas assinaram em Meca, e depois disso, fizeram a oração muçulmana. O que isso significa? Quero dizer, para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, isso significa que se trata de um pacto islâmico e que outros países vão se juntar. O Paquistão já tem uma aliança com o Kuwait. O Paquistão está negociando uma aliança com o Catar e com o Omã. Então, é provável que Kuwait e Omã se juntem. E eu não ficaria surpreso se o Paquistão, depois que terminar o atual conflito com os Estados Unidos, convidar o Irã para ser membro desse pacto. Porque, depois que esse conflito acabar, a razão ostensiva para a hostilidade contra o Irã deixará de existir, porque o Irã não está buscando uma solução pontual. A razão pela qual o Irã adotou uma postura tão dura é que não quer que isso se repita. E Mustafa Khamenei, o novo líder supremo, segundo nossas informações de dentro do país, se recuperou dos muitos ferimentos que sofreu quando seu pai, sua esposa e outros membros de sua família foram mortos numa incursão dos Estados Unidos e de Israel. Agora ele se recuperou substancialmente. E na semana passada, na semana que acabou de passar, ele dedicou muito tempo a reorganizar a liderança iraniana. E agora consolidou ainda mais o seu poder. Ao seu lado, ele tem um membro da Guarda Revolucionária Iraniana que é extraordinariamente experiente e mais conservador do que o que ele tinha antes. E ele restaurou o poder do presidente Pezeshkian, que estava sob ataque por ter se aberto a negociações com os Estados Unidos. Então Pezeshkian está de volta. Araghchi está de volta. O Paquistão provavelmente vai receber uma grande delegação do Irã. E as informações que eu vi, informações de bastidores não divulgadas publicamente, indicam que o presidente do parlamento, o muito poderoso Ghalibaf, vai chefiar a delegação. Ele estará em Islamabad daqui a 2 ou 3 dias. E o motivo oficial para o mundo é que ele vai participar da celebração da independência do Paquistão. Mas o verdadeiro motivo é que ele terá conversas com a alta liderança paquistanesa, incluindo o marechal de campo paquistanês Asim Munir. E o objetivo disso é chegar a algum tipo de acordo com os Estados Unidos.
Agora, algo muito interessante para o nosso público é o fato de que a criança pequena na Casa Branca não está gritando. Sabrina, você é mãe. Como é que sua criança pequena não está gritando? How come your toddler is not speaking, screaming? It's really interesting. Just recently, É muito Donald Trump gave, interessante. just, many, Recentemente, press Donald conferences Trump he deu had in várias office, coletivas de imprensa no and, Salão Oval e não parece ele mesmo. Ele parece estar parecendo bem mal. Agora, não sei se isso é, sabe, um declínio cognitivo que está causando isso ou outros problemas de saúde com os quais ele esteja lidando, mas ele não parece nem soa como ele mesmo neste momento. E ele se tornou ainda mais errático. É isso que se ouve nos bastidores, que ele simplesmente não quer ouvir ninguém, seja Pete Hegseth. É claro que já sabíamos disso em relação aos generais antes, mas neste momento o que se ouve é que não dá para dialogar com ele. E isso é muito perigoso. Estamos falando de alguém que tem acesso aos códigos nucleares. Então, é perigoso ter alguém no comando neste momento, com tudo o que está acontecendo no mundo. Ele sabe que isso é uma causa perdida aqui com o Irã. Mas, ao mesmo tempo, é quase como se o ego o impedisse de simplesmente dizer não vamos levar isso adiante. Porque ele fez muitas promessas às pessoas aqui nos Estados Unidos de que os Estados Unidos vão obliterar o Irã, de que vão destruir a capacidade bélica deles. Disseram que a marinha foi destruída. Obviamente, as pessoas veem que não é o caso porque o Irã ainda conseguiu revidar e assim por diante. Ele está muito irritado com a mídia corporativa agora, para quem não sabe, por divulgar o relatório sobre as armas, por anunciar que nosso estoque de armas simplesmente não está lá. E além disso, Zelensky também está pedindo mais armas ao governo dos Estados Unidos neste momento. Então, ele não está feliz que esses números tenham vindo a público, que estejamos com tão poucas armas. Esse relatório também incluiu a Arábia Saudita, a propósito. Eles também estão com pouquíssimas armas. Então, neste momento, ele está descontando muita da sua raiva na mídia. E está dizendo que tudo é fake news, claro, exceto a Fox News, como ele disse, e que ninguém deve ouvir nada do que eles estão dizendo. Mas é tudo muito confuso. O novo relatório acabou de mostrar que seu índice de aprovação caiu 22 pontos entre os eleitores sem diploma universitário, que era uma parte importante da sua base. E os motivos são, claro, a economia. Mas o principal é esta guerra com o Irã. Isso tem sido prejudicial para o governo dele. Então não é só ele, é também J.D. Vance. As pessoas estão apontando o dedo para ele também. Portanto, essa guerra com o Irã é um fracasso absoluto, não só no campo de batalha, mas também para este governo. Bem, não há dúvida, Sabrina, de que a guerra vai acabar em breve. Pelo que entendo, conversando com as pessoas que estão na sala, por assim dizer, e sabendo o que está acontecendo, elas dizem que o Irã chegou à conclusão de que desde que os Estados Unidos estejam dispostos a cumprir alguns dos elementos-chave do memorando de entendimento, eles não estão falando de nada novo além do memorando de entendimento, o mesmo que assinaram com Trump há algum tempo. E os elementos-chave são retirar o bloqueio naval, suspender as sanções que existem há 50 anos, permitir que o Irã envie seu petróleo para todos. E eles ficarão muito, muito felizes em fazer isso, e em grande quantidade, porque o Irã é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo. E devolver os ativos congelados. Essas são as exigências centrais. E pelo que entendo, se Trump estiver disposto a atender a essas exigências centrais, assim que houver uma decisão de que sim, tudo bem, estamos dispostos a voltar e iniciar o processo de reabertura do Estreito de Hormuz, então o Estreito de Hormuz será reaberto com base em um acordo já firmado entre Omã e Irã sobre como ele será administrado, e que os Estados Unidos teriam de aceitar. Então, para todos, it's death total. So, to everybody, this is a total defeat. Yeah.
E a essa altura é constrangedor. Também foi anunciado pelo Irã na manhã de segunda-feira que eles estão preparados para manter o Estreito de Hormuz fechado pelo restante do mandato presidencial de Donald Trump. Essa é a ameaça deles, correto? Mas eles não querem isso. E pela minha leitura do cenário, entendo que quando Ghalibaf aparecer no Paquistão, o marechal de campo e assim por diante, se for ele a aparecer, talvez seja outra pessoa. Arakchi pode aparecer ou Pezeshkian pode aparecer, mas alguém vai aparecer com a delegação. Disseram-me que o objetivo seria ter uma última rodada de reuniões com a liderança paquistanesa e então comunicar por meio dessa liderança aos Estados Unidos que, certo, estamos dispostos a aceitar esses termos, podem implementá-los. Mostrem para nós que vocês realmente conseguem fazer isso. E se fizerem, então o Estreito de Hormuz também se abre e o trânsito começa. Pelo que entendo, é isso. Quero dizer, claro, o que você está dizendo é totalmente verdade. E eles são capazes de fazer isso. E acho que Trump está começando a entender que isso realmente pode acontecer, se ele continuar sendo o idiota que tem sido. Mas o comportamento dele mostra que ele viu a luz, encontrou a religião e, de algum modo, vai chegar a um acordo. E, claro, vai pôr a culpa, sabe-se lá em quem. Vai culpar alguns radicais em algum lugar. Certo. Só para dar às pessoas uma ideia do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora. Estamos na temporada de eleições primárias antes de chegarmos às eleições gerais oficiais de meio de mandato, em novembro. Esses candidatos pró-Israel estão perdendo. Temos várias pessoas vencendo, uma atrás da outra, concorrendo contra o dinheiro da AIPAC e contra o dinheiro do lobby pró-Israel como um todo. E elas estão indo muito bem. E há mais uma disputa. As primárias da Flórida e de Wisconsin serão na noite de terça-feira. Vamos ver como isso vai terminar. Mais uma vez, há vários candidatos concorrendo que são contra a AIPAC, contra o dinheiro pró-Israel. Estamos vendo uma grande mudança nisso. Se continuar como está agora, Donald Trump corre o risco de perder o controle do Partido Republicano na Câmara e possivelmente no Senado. O Senado vai ser um pouco mais difícil, mas a Câmara parece que definitivamente vai voltar para o Partido Democrata. De novo, como eu disse, a grande mensagem que está repercutindo entre muitos eleitores aqui é que nosso dinheiro está sendo gasto no exterior, com guerra. Estamos dando dinheiro a Israel em vez de esse dinheiro ser usado aqui. Essa, na verdade, é uma mensagem muito eficaz que as pessoas estão defendendo agora. Então, só para informar, a maioria dos americanos não aprova esta guerra com o Irã. Bem, Sabrina, tenho idade suficiente para me lembrar da época em que a Guerra do Vietnã estava chegando ao fim e americanos eram evacuados do topo de um prédio por um helicóptero. As pessoas se amontoavam para conseguir entrar naquele helicóptero. Muita gente já viu essa foto, mas eu, na verdade, pude ver aquilo sendo transmitido pela televisão na época. Mesmo então, havia algum tipo de apoio de 25%, 26% àquela guerra. Agora, a guerra no Irã tem ainda menos apoio. Você sabe explicar isso? Quero dizer, aquela guerra no Vietnã levou 3, 4, 5 anos de mobilização constante dos estudantes antes que o apoio caísse para 25%. Agora, esta guerra, em 3, 4 meses, está pior do que aquilo. É toda aquela narrativa sobre armas de destruição em massa que veio da guerra do Iraque e que ainda deixa muitos americanos profundamente indignados. E nós ainda nos lembramos disso. Eu ainda me lembro da guerra do Iraque e da narrativa das armas de destruição em massa. Era essa a razão pela qual precisávamos entrar em guerra com o Iraque. Então, por causa disso, essa conversa sobre quando falavam em entrar em guerra com o Irã, quando ainda estavam falando, antes mesmo de decidirem atacar o Irã, diziam, bem, temos que proteger Israel se o Irã responder a eles.
Muitos americanos não compraram a retórica de Donald Trump quando ele disse que o Irã vai construir uma arma nuclear. Isso simplesmente trouxe a muitos de nós lembranças do período antes da Guerra do Iraque, quando nos disseram que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. E só anos depois, eles admitiram que aquilo era absolutamente uma mentira. Então, acho que desde então, muitos de nós passaram a desconfiar dessas guerras que são perpetuadas pelo governo dos Estados Unidos. E por isso, toda essa narrativa de que o Irã vai construir uma arma nuclear não tem o peso que talvez tivesse há 15, 20 anos. Não sei. É que hoje isso simplesmente não tem mais esse peso. E para completar isso, Donald Trump acaba se expondo um pouco, porque agora disse que está disposto a trabalhar com a Arábia Saudita para ajudá-la a enriquecer urânio. Então as pessoas estão olhando em volta e dizendo: eu achei que você tinha dito que ninguém mais podia fazer isso. E está tudo meio espalhado. Então a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, tem se desdobrado para tentar responder à hipocrisia dele. E acho que isso não está convencendo muita gente. Além disso, eu diria que, especialmente desde o genocídio em Gaza, muitos dos mais jovens, a geração Z e os millennials, eu sou millennial, simplesmente não compram isso. Não acreditamos em grande parte da retórica que vemos na mídia corporativa. Nós escolhemos buscar informação por conta própria. Temos prestado muita atenção ao que é Israel e a como Israel foi criado. Muitos de nós já sabíamos disso antes de o genocídio começar, do que Israel realmente estava fazendo com o povo palestino. Então, essa narrativa de precisamos ir à guerra, e aqui está o motivo, não cola mais como colava antes. E é por isso que acredito que todos nós precisamos estar muito atentos, porque eu prevejo que algum tipo de operação de falsa bandeira aconteça nos Estados Unidos. E já houve pequenas coisas acontecendo aqui e ali, mas estou falando de uma grande operação de falsa bandeira que poderia acontecer nos Estados Unidos. Eu acredito que ela seria iniciada por Israel para fazer as pessoas apoiarem uma guerra contra o Irã e enganar os americanos, dizendo que foi o Irã que fez isso. Mas não acho que vai colar. Acho que as pessoas estão alertas demais agora e conscientes demais do tipo de mentiras que foram contadas para nós. Então, eu não acho que vai funcionar como funcionou antes com esse tipo de coisa. Não sei se você viu isso, mas o Tucker Carlson se aprofundou muito nesse assunto e outras pessoas também. Mais americanos agora estão questionando de forma intensa e aberta o que aconteceu em 11 de setembro. Antes, era como se em certos ambientes, se você questionasse isso, fosse ser rejeitado. Mas agora as pessoas estão falando disso mais abertamente e querem saber, ei, eu também não acho que nos disseram a verdade sobre aquilo. Então isso é uma coisa boa. Agora, a parte ruim é que, claro, vão chamar vocês de teóricos da conspiração. Você sabe como isso funciona. Mas eu não acho que seja uma conspiração. Quando cada vez mais pessoas continuam fazendo a mesma pergunta, estão nos dizendo a verdade e temos um governo que continua mentindo. And we have a government that continues to lie. Bem, e uma grande parte disso, Sabrina, é a tecnologia. Pela primeira vez em toda a sua história civilizada, o povo americano conseguiu ver um genocídio em curso no celular. Foi isso que fez com que se voltassem contra Israel. Antes disso, eram só mentiras, 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 mentiras. Sabe, todo mundo em Gaza é Hamas. Todo mundo é terrorista, todo mundo tá por aí com uma bomba suicida e tudo mais. E, portanto, temos que ir lá e matá-los. Mas pela primeira vez, depois de 7 de outubro, as pessoas viram todas essas ações nos próprios celulares. E foi isso que levou o apoiador de Israel, o maior apoiador das forças de defesa de Israel, a sair e comprar o TikTok. Certo. Sabe, David Ellison. Esse é o motivo. Mas graças a Deus pelo YouTube, graças a Deus pela mídia alternativa, graças a Deus pelo fato de que pessoas como você entraram no YouTube e começaram a falar sobre o que está acontecendo, a dizer a verdade,
Quero dizer, foi por isso que comecei a fazer isso, embora eu tenha um trabalho diário que me mantém muito ocupado. Mas decidi fazer isso porque acredito na missão. E graças a Deus, sabe, recebemos uma resposta extraordinariamente positiva em menos de 6 semanas. Temos 6 milhões de pessoas da nossa audiência global, no mundo todo, nos assistindo e dizendo que estamos fazendo um trabalho útil, e continuamos fazendo um trabalho útil. E a tecnologia agora está desempenhando um papel muito importante. Um papel realmente importante, impulsionado por pessoas como você, que se dedicam a trazer a verdade à tona. E as pessoas acreditam em você, em vez de acreditar, sabe, na Caroline Leavitt. E Deus sabe em quem mais eles têm lá, sabe? Falando apenas mentiras constantes. Mentiras constantes. E as pessoas também não acreditam na mídia corporativa, porque temos a capacidade de dizer o que realmente está acontecendo no terreno e levar isso a todo mundo por meio da nossa mídia independente. Então, é um serviço muito útil. É algo que me dá enorme prazer e fico muito honrado, feliz e privilegiado por ter pessoas como você apoiando esta missão que temos. Sim, acho muito importante que as pessoas ouçam o outro lado das questões, ou ouçam o que a mídia corporativa não está dizendo, especialmente quando se trata de geopolítica. Quer dizer, se você só acompanha notícias corporativas e não fica sabendo dos detalhes que elas deixam de fora, ou não percebe que algumas das coisas que estão dizendo são falsas, pode ser muito fácil acreditar no que elas dizem, especialmente se você não está fora dessa bolha. Mas eu acho também que quero dar um destaque, é claro, ao Substack. O Substack também ajudou muita gente a entender a verdade. Muitas pessoas escrevem por lá, pessoas como Chris Hedges, Glenn Greenwald também escreve lá. Eles vêm escrevendo sobre essas guerras há bastante tempo e sobre o número de mortes de civis que aconteceu no mundo. E acho que essa também é a coisa importante que temos de reconhecer. Não importa como isso termine, e o Trump, claro, vai enquadrar a situação de um jeito que faça parecer que os Estados Unidos foram os vencedores, certo? Mas não podemos esquecer que o governo dos Estados Unidos matou meninas em uma escola no Irã. Não podemos esquecer que isso aconteceu. E esse é apenas um dos casos que conhecemos. Max Blumenthal esteve lá recentemente e publicou alguns vídeos mostrando que estavam bombardeando prédios residenciais e havia crianças que foram mortas ali. Eram simplesmente prédios residenciais, não instalações da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, se não tivéssemos jornalistas no local, como Max, como Patrick Henningsen, acredito que Dimitri também estava lá. Há vários deles que estavam lá, que foram até lá para captar as informações que a mídia corporativa não está mostrando a você. E eles estão lá, aliás. O Max provavelmente será o primeiro a dizer que a mídia corporativa também está lá. Mas ela não está mostrando as coisas que os jornalistas independentes estão mostrando. Ela só está mostrando um lado da história. Então as vítimas civis não podem ser esquecidas, não importa como isso termine. Se Trump aparecer amanhã e anunciar, é isso, vamos sair de lá, vamos retirar os navios, vamos retirar as tropas que estão no mar, porque algumas delas ainda estão no mar. E essa questão com o Irã é o que é, e vamos simplesmente seguir em frente a partir daqui. Não podemos esquecer que o governo dos Estados Unidos matou crianças. Isso é algo que eu quero que as pessoas sempre se lembrem. Algo devastador assim. Devastador. Todas as crianças foram mortas por um único míssil Tomahawk. E Trump ainda tentou distorcer isso, dizer todo tipo de falsidade, mentiras descaradas sobre o caso. Dizer, bem, talvez eles tenham se matado. Sabe, em certo momento ele tentou essa. Aí alguém apontou para eles, bem, eles não têm mísseis Tomahawk. Foi isso que estava lá matando todas as crianças da escola. Agora, isso vai terminar em humilhação para os Estados Unidos. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque espero isso os obrigue a não começar esse tipo de coisa de novo, essa aventura. Na sua opinião,
O que vai acontecer depois de tudo isso, depois que isso acontecer? Porque isso é só uma questão de tempo. Talvez esta semana, talvez na próxima, quando Trump apareça com o rabo entre as pernas e comece a distorcer as coisas de novo, despejando mentiras, mas ele estará fora de lá. O que você acha que vai acontecer? Eu digo que temos de prestar muita atenção às eleições de meio de mandato. Eu não ficaria surpreso se acontecesse algum tipo de tramóia por lá. A realidade é que se os democratas retomarem o controle da Câmara, aquela resolução sobre poderes de guerra poderá voltar a ser apresentada, e talvez desta vez ela passe no Senado, se eles reconquistarem essas cadeiras no Senado. Isso é muito importante. Donald Trump tem medo disso. Ele também sabe que pode haver alguma possibilidade de avançar com o impeachment. No entanto, os líderes democratas na Câmara, Hakeem Jeffries e, claro, acredito que Chuck Schumer também, disseram que essa não é a prioridade número 1 deles. No fim das contas, o Congresso controla os recursos. Então importa quem você coloca na Câmara dos Representantes e quem você coloca no Senado, porque são eles que decidem como esse dinheiro vai ser gasto. Então a grande consequência disso pode ser que aquela resolução sobre poderes de guerra seja aprovada, que ela passe pelo Senado inteiro e ele não tenha outra escolha a não ser deixar isso de lado. Mais uma vez, esta foi uma guerra ilegal. Ele não teve a aprovação do Congresso para fazer isso, e isso também não pode ser esquecido. Eu também acho, e ele meio que tem brincado um pouco com isso, mas eu não acho que ele esteja realmente brincando. Também acho que estamos nos aproximando de 2028 e não tenho certeza de que Donald Trump vá deixar a Casa Branca voluntariamente. Realmente não tenho. Acho que neste momento tudo é possível. E também acho que tudo o que ele está fazendo, especialmente no campo geopolítico, só continua apontando para o que não está sendo feito aqui dentro, na economia. Então, acho importante relacionar as decisões geopolíticas com a nossa política interna aqui nos Estados Unidos. A nossa economia está no fundo do poço. Aquele relatório de empregos que acabou de ser divulgado não é bom para Donald Trump. Estamos falando de uma perda de 26 mil empregos. Então, a situação está realmente muito ruim para os americanos neste momento. E acho que isso é algo de que as pessoas vão se lembrar em 2028. A questão é, será que Trump vai tentar fazer alguma coisa para não ter que sair voluntariamente? Sinceramente, eu não sei. Mas as decisões dele acabam afetando Trump, J.D. Vance e Marco Rubio, caso pretendam concorrer à presidência dos Estados Unidos. Eles fazem muito parte daquela administração. E eu deixo um alerta para quem se importa com geopolítica. Marco Rubio é incrivelmente perigoso. É alguém que há muito tempo quer ir atrás de Cuba. Ele votou a favor de todas as guerras, desde que eu me lembro. E, na verdade, acho que ele pode ser até pior do que Donald Trump em termos geopolíticos. Concordo com você. Concordo com você. Além disso, todos eles foram moldados pelo Peter Thiel. Ele é quem, sabe, tem esses fios nas mãos ligados a esses caras. Sim, muita coisa leva de volta a ele, a Peter Thiel. E agora ele saiu dos Estados Unidos, aliás. Acho que ele voltou ou está indo para a Argentina. Sim, Argentina, o lugar favorito dele, sim. Exatamente. Então vamos ter que ver o que acontece. Mas a mensagem contra a guerra nos Estados Unidos está muito forte agora. E eu não me lembro de ela ter sido tão forte assim. Eu sei que algumas pessoas eram contra a guerra durante a guerra do Iraque, mas sinto que isso agora é realmente... Eu não sei. Fiquei um pouco preocupada quando o governo dos Estados Unidos atacou o Irã, porque eu pensei, será que os americanos vão entender isso do mesmo jeito que entendem Gaza e a Cisjordânia? Ou vão cair na, propaganda sobre o Irã, na propaganda anti-Irã?
Na verdade, fiquei surpresa com o número de pessoas que não caíram nisso. Então, acho que isso simplesmente acabou. Acho que estamos numa época em que, se você está nos Estados Unidos e promove essa retórica neoconservadora, de tipo, vamos lá, explodam eles, e NJ, não acho que isso tenha o mesmo efeito que tinha antes. Esse bunker que ele está construindo na Casa Branca, você acha que é uma prova de que ele quer descer para lá depois de perder a eleição, fechar as portas e dizer, venham me buscar? É, o Centro de Vigilância do Mossad. É assim que eu chamo. É isso que eu acho que ele realmente é. Concordo com você. É um bom nome. É exatamente o nome certo. O Centro Mossad. Sim, ele pode se barricar naquele espaço. Quer dizer, essa pressa toda me parece muito estranha. E por que isso precisava ser feito tão rápido? É meio estranho. Tipo, deixa eu construir este bunker e saber o que precisa ser feito. E temos que fazer isso muito rapidamente. Vamos colocar as coisas em andamento. E isso me parece muito estranho, muito esquisito. Então, como eu disse, a essa altura, eu não duvidaria de nada vindo dele. Isso vai custar $1 bilhão. Hum. E pessoas que Theo vão pagar por isso. Isso é uma loucura. Eu não sei. Alguém mencionou isso alguns anos atrás, quando disse que precisávamos ter um movimento de não pagar impostos ou algo assim, porque são os nossos impostos que estão sendo gastos nessas coisas. Eu não sei. Talvez essa pessoa tivesse razão nesse ponto. Mas quero dizer, é o nosso dinheiro e a gente não pode dizer como ele é gasto. Agora, isso me leva ao seguinte. Parece que há uma certa movimentação em direção à possível formação de um terceiro partido, com Tucker Carlson, Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene. Tucker Carlson apresentou seus 10 pontos e, surpreendentemente, como alguém de esquerda, eu concordei com a maior parte do que ele disse. Concordei com a maior parte. E, sinceramente, se há alguém tentando criar um terceiro partido, se há alguém com alguma chance de realmente ter sucesso nisso, provavelmente é aquele grupo, porque eles têm as conexões, têm reconhecimento de nome e, sinceramente, têm a plataforma para construir algo e fazer isso realmente acontecer. Então, estou curioso para ver o que vai acontecer com isso. Se eles vão tentar lançar, tipo, uma chapa de candidatos independentes. E talvez algumas pessoas que votaram em Donald Trump não estão satisfeitas com ele. Talvez algumas delas possam se aproximar de Tucker Carlson e Thomas Massie. Quem sabe? Tucker Carlson e Thomas Massie. Who knows? Tucker é um cara muito inteligente, politicamente muito astuto. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele tirasse uma fatia tanto dos democratas quanto dos republicanos, exatamente pelo mesmo motivo. Ele está explorando um sentimento que, infelizmente, a liderança democrata não parece estar explorando. Sabrina, por que você acha que isso acontece? Sabrina, why do you think that is? Eles estão ouvindo consultores, estão ouvindo a classe dos doadores em vez de ouvir seus eleitores e seus representados. E eles têm essa mentalidade apodrecida de Washington, D.C. Isso é uma grande parte do problema. Se eles realmente conversassem com seus representados, saberiam exatamente o que queremos. Mas a maioria não conversa. Alguns fazem pequenas reuniões públicas aqui e ali, mas a maioria não. E essa é a realidade. E eles são pagos para aprovar a legislação em favor dos doadores que contribuem para suas campanhas. Então, uma grande parte disso é essa captura corporativa da política eleitoral. Se acabássemos com o dinheiro pesado na política eleitoral, este país seria governado de uma forma muito diferente. E eu acho que quem está no comando sabe disso. Sabe que as coisas seriam muito diferentes. Também acho que as pessoas estão sedentas por alguém ou por um grupo que simplesmente diga: não, isso está errado, este sistema é corrupto e precisamos reagir contra isso. E o que eu percebi naqueles 10 pontos que Tucker Carlson apresentou foi que ele está dizendo: isso está errado.
tudo que vocês viram acontecer até agora neste governo Trump não está certo. Essas coisas estão erradas. This is not okay. These things are wrong. And I know there are people out there that E eu sei que há pessoas por aí que apoiaram Donald Trump e sentem o mesmo que ele, que Tucker Carlson. Então vai ser interessante ver. E você também mencionou alguns democratas. Eu também acho. Algumas pessoas podem torcer o nariz para isso, mas eu, sinceramente, consigo ver algumas pessoas. Talvez alguns daqueles independentes que votaram no Biden em 2020 e depois votaram no Trump em 2024, por razões econômicas ou por causa do genocídio, seja qual for o motivo. Eu realmente consigo imaginar pessoas dizendo, bem, eu concordo com esses 10 pontos, então vou apoiar os candidatos que fazem parte dessa equipe. Eu consigo ver isso. that team. I could see that. Yes, yes, yes. Sim, sim, sim. Muito interessante, Sabrina. Você conectou o movimento geopolítico ao movimento interno. Foi uma discussão muito, muito esclarecedora que esperamos que seja apreciada pelo nosso público global para entender o que está acontecendo neste país e como isso se relaciona ao que está acontecendo no mundo. Então, obrigado, Sabrina. Agradeço por ouvir você. Espero ver você na semana que vem. E para o nosso público global, por favor, clique nos botões de curtir e de inscrição, se você gosta do que fazemos. Acesse nosso canal no Substack e torne-se um membro pagante. Por $5 por mês, você recebe 2 boletins de segurança na sua caixa de entrada. Obrigado pelo apoio. Sabrina, a palavra final é sua. Thank you for your support. Sabrina, the final word to you. Yeah, thank you so Sim, much for muito having obrigada me. por me If receber. you like E se what você I gosta do, do que eu faço, pode me encontrar no YouTube, no Save Saps. Savvy Saps. You can find Você pode encontrar a Sabrina no Save Saps. Talvez também possa encontrá-la no Substack. Substack. Sim, On Substack, you can find her. You can find us on No Substack você pode encontrá-la. E também pode nos encontrar no Substack. Fazemos isso por vocês. Não estamos fazendo isso por mais ninguém. Não somos pagos pela mídia corporativa, nem por ninguém, por corporações ou terceiros de forma alguma. Tudo isso é sustentado por nós e por vocês. Muito obrigado e nos veremos novamente. Tchau, tchau. And we shall see you again. Bye-bye.